cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quem já sentiu a presença do Eterno nesta noite? Você tem liberdade de adorar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Localize muito rápido na sua Bíblia Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muito forte essa palavra. Quero que você diga comigo: inflamados até o arrebatamento. Uma vez mais, inflamados até o arrebatamento. Não gosto muito de ficar, vira para o teu lado e fala para o teu irmão. Tem pregador que faz isso umas 300 vezes na mensagem, né? Mas diga para ele: esteja inflamado até o arrebatamento da igreja. Toma o teu assento exaltando o nome de Jesus. No ano 54 da era cristã, o imperador Nero assume o Império de Roma com 17 anos de idade. Segundo os historiadores, o imperador Nero era um homem promíscuo e perverso, homicida. Primeiro que os historiadores afirmam que ele assassinou a sua própria mãe e muitos membros da sua família. 10 anos mais tarde, no ano 64 depois de Cristo, depois dele assumir o Império Romano, para vocês verem como é que esse homem era cruel, ele tocou fogo da capital de Roma, da capital do Império, e de cima do alto da torre de Mercenas ele via o espetáculo das chamas e tocava a sua harpa e sorria de tudo aquilo. Segundo os historiadores, este incêndio durou cerca de 7 noites e 6 dias. Era um homem cruel, era um homem perverso. E como se não bastasse o próprio que mandou incendiar, que incendiou a capital romana, agora ele vai jogar a culpa do incêndio nos cristãos. E a partir de então dá-se início a uma grande perseguição contra a igreja de Cristo na terra. Os historiadores afirmam que foi tão grande a mortandade de crente que faltou madeira de tantos crentes que foram crucificados naquela época, por causa da culpa deste incêndio que Nero havia causado. Os historiadores afirmam que faltando madeira, ele pega os crentes, amarra no poste, coloca produtos inflamáveis e incendeia os crentes nas praças romanas. Quando ele queria iluminar o jardim da sua casa, era crente que ele fazia de tocha humana. Era um assassino perverso e cruel da igreja, um exterminador de crente. A história fala que 2 anos mais tarde estourou uma rebelião na cidade de Cesareia Marítima. E segundo os historiadores, a rebelião foi muito forte porque foi causada por um partido chamado Zelotes, que não aceitava o domínio do Império Romano dentro da região palestina. Então os historiadores afirmam que foi necessário mandar para lá, na tentativa de apaziguar. O general Tito foi enviado para apaziguar aquela rebelião. Passando-se 2 anos, no ano 68 depois de Cristo, a história narra que, por causa dessa rebelião na Palestina, o Império Romano não conseguia resolver o problema dos judeus que se rebelaram devido a uma sinagoga judaica que havia sido profanada. Os historiadores afirmam que a situação de Nero diante do Senado romano estava insustentável, ao ponto que agora o grande imperador Nero dá fim à sua própria vida, ele se mata. Aí assume um outro imperador chamado Vespasiano. Este homem também foi cruel e perseguidor da igreja de Cristo na terra. A história diz que no ano 70, já não podendo mais suportar a rebelião na Palestina, Vespasiano manda ao general Tito invadir a cidade, cercar e destruir o templo, os muros, matar crentes e matar judeus. E a história diz que foi a maior mortandade da
promessa bíblica e um dos sinais, os últimos sinais do arrebatamento da igreja. No mesmo ano 70 depois de Cristo, Vespasiano inaugura o Coliseu Romano. Dá uma festa de 100 dias. E sabe o que era o espetáculo dentro daquele Coliseu Romano? Era crentes sendo rasgados dentro de dentes de leões. O espetáculo era tão forte que as multidões romanas deliravam dentro do Coliseu Romano. Crianças sendo rasgadas por feras, por leões. A história diz que este imperador também chamado Vespasiano foi um implacável perseguidor da igreja. Um derramamento de sangue extraordinário. Aí no ano 86 depois de Cristo, assumiu outro imperador chamado Domiciano. Ele foi considerado, segundo Nero, tamanho era a sua crueldade. Os historiadores afirmam que muitos crentes foram assassinados também pelas mãos de Domiciano. Ele tenta matar agora o último apóstolo vivo da história da igreja. Segundo os historiadores, o apóstolo João, escritor do Evangelho de João, escritor do livro de Apocalipse, ele está com quase 96 anos de idade. É um ancião, e ele pega João, joga João dentro de um caldeirão de azeite fervendo, com a finalidade de ver o corpo de João se transformar como uma bola de borracha entilhado por causa do calor daquele azeite que fervia. A história diz que o azeite quente não matou João, então ele tira João de dentro do caldeirão de azeite quente e isola o apóstolo em uma ilha chamada Ilha de Patmos. A história revela que só ia para aquela ilha de Patmos assassinos, malfeitores. E João agora é um ancião de quase 100 anos de idade. Ele vai ser isolado nessa ilha chamada Ilha de Patmos. Os seus pés são acorrentados com uma bola de ferro. Imagina um homem que já está cansado devido à idade, agora tendo que sobreviver naquela ilha, caçado com uma bola de ferro amarrada nos pés. O corpo físico de João não suportaria. É aí então que o Senhor dos Exércitos, o nosso Jesus, ele se levanta do trono e vai fazer uma visitinha para João em Patmos. A Bíblia diz que João, ele foi arrebatado em espírito, seu corpo caiu como morto. Então João, ele é levado a uma atmosfera espiritual. Deus tira João do cronos, que é o tempo humano. Cronos são segundos, minutos, horas, dias, semanas, décadas, anos, décadas, centenários e milênios. Deus vai tirar João agora da esfera humana e vai levar João à esfera espiritual e vai se revelar de maneira extraordinária. Foi tão forte que Deus mostrou para João. Primeiro que João foi o único apóstolo na história da crucificação que foi até o final com Cristo, estava junto de Maria, sua mãe. O Evangelho de João fala sobre isso. Então ele foi o único apóstolo que viu o martírio de Jesus até o final. Aquela cena da crucificação era uma cena terrível, era uma cena macabra. Ver o seu mestre, aquele que ele viu curar, aquele que ele viu ressuscitar mortos, aquele que ele viu fazer milagres extraordinários, sendo massacrado até o último limite. Então eu imagino Jesus olhando na eternidade e dizendo: ele viu o Cristo terreno, agora eu vou mostrar para ele o Cristo glorificado. João descreve que ouviu por detrás dele uma voz que falava com ele. Quando ele olhou para ver quem falava, ele estava no meio de 7 castiçais. Os castiçais significa luz. Era igrejas de Cristo na terra, as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele disse que os seus cabelos eram brancos como a lã neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Aquele que caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, as suas vestes eram compridas. Na sua coxa direita ele tinha escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua voz era semelhante ao som de muitas águas. E ele está dizendo: João, não temas, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, Ômega, a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e o fim. Ele é aquele que é antes de Adão e aquele que será por último. Quantos podem adorar e já podem sentir a presença dele aqui esta noite? Eu abaixar e chorar manassa. João está maravilhado. Aleluia! Ele está dizendo agora é o Cristo glorificado, forma de Deus. Aquela glória que ele deixou por 33 anos e meio, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo por amor de mim e de você.
Agora ele está percebendo que Jesus recupera de volta a sua glória, que foi lhe conferido autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E é diante deste nome que um dia, se não for hoje, vai ser um dia, todo joelho vai ter que se dobrar. E toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Deus dá uma mensagem para João. Ele manda João entregar esta mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. E para quem não sabe, quem entende de geografia bíblica, sabe que a Ásia Menor não tem absolutamente nada a ver com o continente asiático que conhecemos hoje. A Ásia Menor se localizava aproximadamente, geograficamente falando, na atual Turquia. Deus manda uma mensagem para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. A primeira, Éfeso. Segunda, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. Para a igreja de Éfeso ele diz que esta igreja, ela deixou o primeiro amor. Esta igreja, ela começou fervorosa. Essa igreja, ela começou quente. Essa igreja gastava tempo no altar de Deus. Mas na medida que o tempo foi se passando, ela foi se esfriando na fé. Ela foi abandonando o primeiro amor. Quantas pessoas começam a 100 km por hora? Não, eu vou, evangelizo, eu faço. Só que no decorrer da caminhada ele vai perdendo as suas forças, vai desanimando, e quando chega no final ele está a 20 km por hora. Às vezes é melhor você começar 20 e terminar 100 do que começar 100 e terminar 20. Esta era a situação de Éfeso. Aí ele manda uma mensagem para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. E esta é a igreja que eu mais sou apaixonado. Era a igreja mais pobre da Ásia Menor. A história diz que eles eram muito, mas muito pobres, ao ponto de muitos deles às vezes não ter o que comer dentro de casa. Mas esse povo era fiel. O imperador Domiciano, ele pega o pastor da igreja de Esmirna. Os historiadores chamam ele de Policarpo. E ele, diante da igreja, como está aqui, ele pega o pastor e diz: nega Jesus. Aí ele diz: eu não nego. Então eles colocam o Policarpo dentro de uma fogueira. A história diz que ele não morreu queimado. Então eles traspassaram o Policarpo com uma adaga, com a finalidade de fazer o pastor negar, e assim também toda a sua igreja. Jesus disse que ferindo-se o pastor, dispersa-se as ovelhas. Só que ele não conseguiu êxito, porque Policarpo foi fiel até a morte. E a igreja de Esmirna da mesma forma. Aí ele fala para a terceira igreja, a igreja que se localizava na cidade de Pérgamo. A Bíblia diz que dentro dessa cidade de Pérgamo existia um trono de Satanás. Por que trono de Satanás? Eu fui estudar a história desta igreja, e esta igreja foi a igreja que deu o pontapé inicial a um culto chamado culto ao imperador. Eles adoravam ao imperador. Depois muitas outras igrejas começaram também a fazer isso. E onde um homem é glorificado e adorado, Satanás é entronizado. Sabe por quê? O único que tem que ser glorificado e exaltado é o Senhor dos Exércitos. Eu vim aqui como profeta dizer: não adore o homem, por melhor que seja a sua oratória, por melhor que seja a sua adicção. Não adore o homem, porque o único que tem que ser adorado foi aquele que foi erguido no Calvário, morreu, passou 3 dias no seio da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está aqui nessa noite. Quem está sentindo essa presença? Levanta a mão para adorar ao Eterno. Então, queridos, muitos crentes estavam adorando o imperador, mas aqui tinha crente fiel também. Quarta igreja, a igreja de Tiatira. Esta é fenomenal. Diferente da igreja de Éfeso, as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Ela começou a 20 km e terminou a 100. Crescimento contínuo, gradativo. Ela foi crescendo, crescendo e crescendo, sempre avançando de glória em glória. A Bíblia diz que a vereda dos justos, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Era a história de Tiatira. Quinta igreja, igreja de Sardes, a igreja de aparência, a igreja que se preocupava com estereótipo, a igreja que queria se apresentar bem. Eles até pareciam crentes, mas tinham um sério problema: eles viviam mais de aparência. Eu disse aqui que Jesus, ele odeia máscara, ele odeia aparência.
Jesus não se impressiona com a excelente exegese. Jesus não se impressiona com a excelente oratória. Voz linda não impressiona Ele. O que impressiona é quando o coração se rasga diante do altar dele. Quando o coração se arrepende. Quando o coração do homem diz: eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu podes. Eu não faço, mas tu fazes. Aí Jesus se levanta do trono e diz: reserva. Paulo diz assim: eu não fui chamado como que para agradar homens, mas a Deus que está nos céus. Que a sua preocupação não seja agradar homens, mas a Deus que está no céu. Quantos podem adorar o Senhor Jesus por isso? Uma vez eu acabei de pregar em uma cidade de Minas Gerais, e quando eu acabei de pregar, um garotinho de 7 anos de idade chegou para mim e disse assim: pastor, me batiza com o Espírito Santo. Eu comecei a rir. Por quê? Porque eu não batizo ninguém com o Espírito Santo. Eu disse para ele: você quer ser batizado? Ele disse: quero. Eu falei: então vai ser. Só que você tem que entender uma coisa. O quê? Não é o pregador que batiza, é Jesus. Aí ele disse assim: então manda Jesus me batizar. Eu falei: não vou mandar, porque é Ele que manda em mim, não sei o que manda dele. Mas vou pedir, fecha teus olhos, começa a dar glória. E ele começou: glória, glória, glória. E comecei a orar. Quando começou, Jesus já pegou a língua dele e começou a falar em mistério para a glória de Jesus. Amém, irmão? Porque quem faz é o homem. É disso que Jesus gosta, ele se apaixona. O problema da nossa geração é que a nossa geração tem levantado ícones. A nossa geração tem idolatrado homens. E quando há muito estrelismo, não há espaço para Jesus aparecer. Jesus sempre odiou ídolos. Ele não nos chamou para nos curvarmos diante de ídolos. É normal a gente admirar alguns homens e mulheres de Deus, mas a partir do momento que essa admiração se torna adoração, o negócio fica complicado. Porque eu só vou no culto porque aquele pregador vai pregar. Está errado. Você tem que vir ao culto porque o Senhor que morreu na cruz do Calvário por tua vida está aqui no culto. Sétima igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja fiel nos momentos de fraqueza. O vento assoprava, as tribulações assolavam essa igreja. Ela às vezes ficava fraca espiritualmente, porque tem época que o crente está orando igual um leão, 2, 3 horas por dia. Mas quando o vento sopra, tem horas que o crente não tem força. Ele dobra o joelho e não consegue sair uma palavra, então ele só chora no altar de Deus. Mas permanece fiel, era isso a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. E foi para ela que Jesus disse: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. A sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Essa é a igreja mais perigosa que existe. Por quê? Porque era a igreja que deixava Jesus do lado de fora. Porque se adorava homens? Não. Simplesmente porque o povo estava preocupado com materialismo, dinheiro. Era a igreja mais próspera da cidade, das 7 igrejas da Ásia Menor. Era a igreja mais rica. O povo batia no peito, andava de beca alinhado e dizia: nós somos ricos. O povo se vangloriava da sua riqueza. O povo estava satisfeito demais com a riqueza. E o grande perigo da pessoa se inclinar demais para o dinheiro e para as riquezas é que às vezes o dinheiro se torna um Deus. E esse é o grande perigo. Eu queria que o irmão Ariel Vargas viesse aqui, por gentileza. Profeta, vem aqui também. E cara, eu sei que você é tímido, mas não vou envergonhar o vaso, não. Fica aqui. Irmãos, está acontecendo isso hoje em dia dentro das nossas igrejas. Presta atenção, isso aqui é para ficar na memória. Esse profeta aqui significa Deus. Esse profeta aqui significa as bênçãos de Deus. E eu represento a igreja. A igreja do século 21 esteve toda a vida entre a bênção e entre Deus. Isso aqui que eu estou falando é algo muito forte. A igreja está entre Deus e a bênção de Deus. Só que o problema de muitos crentes do século 21 é que eles têm feito isso aqui, ó, virado as costas para Deus e priorizado as bênçãos. Isso é perigoso
justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A ordem natural das coisas é: a igreja busca Jesus e a bênção vai seguir a igreja. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 2 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A igreja não tem que correr atrás da bênção, a igreja vai atrás de Jesus e a bênção vem atrás da igreja. O problema da nossa geração é que a nossa geração tem corrido atrás de sinal e deixado Deus de lado. Jesus disse: e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. A igreja segue a Jesus e os sinais seguem a igreja. Quem entendeu o que Deus está falando, adore o nome do Eterno esta noite. Eu andaracanto, sério, saio, Deus está dizendo que tem algo muito maior para a tua vida do que as coisas desta terra. Eu falei sexta-feira em Cruz Alta: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Os prazeres efêmeros dessa vida vão vir, vão passar, mas aquilo que é eterno vai ficar. E talvez entrou muita gente aqui que ainda não se entregou para Jesus. Eu tenho uma palavra no trono para a tua vida. A vida, ela é muito rápida. Ela passa muito rápido. E se daqui a alguns anos Jesus não arrebatar a igreja, nós vamos morrer naturalmente, a morte natural. E a Bíblia, ela é enfática. Como disse a cantora todos esses dias, aqui não existe purgatório, meio termo. É céu ou inferno. Ou tu é de Deus, ou tu é do diabo. Ou tu vive uma vida de santidade, ou vive pecando. Deus está falando com alguém aqui. Se esta noite te pedirem a tua alma, o que tu tens a oferecer? O salmista Davi diz que a vida é como a erva, nasce hoje, amanhã murcha e seca. E Deus está dizendo: é tempo de se arrepender. É tempo de fazer até chuvar, voltar ao eterno. No Rio de Janeiro, evangelizando favelas, porque a minha infância e adolescência foi assim. Eu estava evangelizando um garoto e perguntei o nome dele, não vou falar por ética porque está sendo filmado. Então a gente, por questão de ética, a gente não fala. O tráfico de drogas com um fuzil R15 nas mãos. Eu fui falar de Jesus para ele. E lá no Rio de Janeiro, o traficante respeita muito o crente. Ele disse: ora por mim, pastor. E na época eu não era pastor, eu era diácono. E ele encostou o fuzil assim e disse assim: ora por mim. Eu disse: você quer aceitar Jesus? Ele disse: olha, eu até quero, mas agora não posso. Eu disse: por quê? Porque eu tenho umas contas para pagar. E tráfico de drogas lá no Rio dá muito dinheiro. Ele disse: olha, daqui a um mês, quem sabe, na hora o Espírito Santo de Deus falou para mim: diga para ele que é a última oportunidade. Fala para ele que amanhã ele não vai ter mais oportunidade. Se era no domingo. Pausa dura. E eu disse: meu Deus, como eu vou falar isso desse camarada de passar arma? Complicado, né, irmão? Tem que ter autoridade. E Deus falou: fala, porque senão o sangue dele eu vou requerer de ti. Eu olhei para ele e disse: ai, de oracanda na saia. O Espírito Santo de Deus se apoderou de mim aqui para te mandar uma palavra. Não tem mais chance, é hoje ou nunca mais. E digo mais: se morrer do jeito que está, vai para o inferno. Ele começou a chorar. Ele disse: pastor, não tem como orar para Deus me dar mais uma chance. Eu falei: irmão, eu não mando em Deus, é Ele quem manda em mim. E se Ele falou que é a última chance, é a última chance e acabou. Resumindo, ele disse, chorando: eu queria muito aceitar Jesus, mas eu estou precisando de dinheiro, muito dinheiro. Eu fiz dívida aqui na Boca de Fumo porque eu sou muito viciado. Então muitos deles ganham muito dinheiro, mas deixam lá mesmo por causa da cocaína que eles cheiram. História de alguém cheirar 200, 300 reais por noite.
Aí eu disse para ele: eu não sei, eu vou orar por você, mas eu não posso determinar o teu futuro. E orei por ele. Quando eu acordei de manhã, alguém veio me falar, um irmão que estava comigo do lado e assistiu a cena. Ele disse: Eliardi, ficou sabendo que na Praia da Rosa, o batalhão de operações especiais da Polícia Militar, o BOP, entrou e matou aquele garoto que você entregou a mensagem ontem? Eu comecei a chorar. Eu chorei, porque a vida está se acabando na terra e na eternidade está começando. A Bíblia diz que no inferno há fogo que nunca se apaga, há prantos e ranger de dentes. A cantora falou aqui que quando a mensagem da cruz é pregada e você renega esta palavra, automaticamente você está crucificando Jesus novamente. Hebreus fala sobre isso. Você está rejeitando a mensagem da cruz. Deus amou o mundo, amou você, amou a mim, entregou seu filho. No Éden fomos separados de Deus por causa do pecado de Adão. No Calvário fomos religados e reaproximados. Só que o sangue de Jesus, ele só tem valor na nossa vida quando nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, e deixamos ele entrar. Agora aqui a gente está falando de uma igreja. Aqui a gente está falando de uma igreja que estava preocupada com a religiosidade. Tem pessoas que acham que estar dentro de quatro paredes é tudo. Tem pessoas que dizem: hoje eu vou à igreja. Ei, você não vai à igreja, você vai se reunir com a igreja, porque você, onde estiver, é a igreja de Deus. Quem entendeu agora, Deus? A igreja não são as quatro paredes, a igreja é você. E Deus tem pressa na tua vida, Deus tem pressa na tua alma, Deus tem pressa em você. Sabe por que você está aqui hoje? Porque é um plano celestial. Deus marcou contigo este encontro e está dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cear significa festa. Se a tua vida só tem tido motivos para chorar, se você não tem tido alegria, essa é a noite que Jesus bate a tua porta e diz: deixa-me entrar, porque a festa vai começar. Grande é o que eu tenho para fazer na tua vida. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Quando eu estava tirando a habilitação, essas falam aqui, carteira de motorista, é habilitação mesmo. Lá em São Paulo é carta, né? Carta de motorista, pelo menos no interior. Eu estava me preparando para dirigir, até por causa do meu ministério. No intervalo de uma das aulas teóricas, estava do lado de fora da autoescola, e aí eu olhei para um jovem, guri, como vocês falam aqui, e percebi pelo testemunho, a forma dele de se vestir, de falar, ele era vaso, crente. Aí eu chamei ele e falei: e aí, varão? Aí, varão, tu é crente? Eu falei: sou. Ele disse: eu também sirvo ao Senhor. Aí nós começamos a falar. Na época estava acontecendo a invasão do Complexo do Alemão. Os irmãos devem ter acompanhado pela internet. Foi um dos maiores exércitos, marinha aeronáutica, que teve que invadir lá, porque o Complexo do Alemão tem muito traficante, são mais de 700 traficantes, se eu não me engano. Então a gente começou a falar sobre o que estava no momento, na atualidade, acontecendo no Rio de Janeiro. E a gente entrou no assunto escatológico. Fim dos tempos, Jesus está voltando, a palavra de Deus está se cumprindo cabalmente. E aí eu e ele conversando, eu e ele e eu, começou a se aglomerar do nosso lado algumas pessoas não evangélicas. E o povo lá do mundo, ele tem uma curiosidade tremenda na Bíblia, né? Aí o pessoal começou a chegar e ouvir. Aí fala mais, como é que é? Aí eu falei: ih, rapaz, o negócio tá ficando bom, vamos evangelizar. E aquela conversa acabou virando uma roda, um culto, porque o nome de Jesus estava sendo pregado. Aí um dos instrutores da autoescola, afastado, oprimido, ele chegou, boné,
como diz no carioca, cheio de marca. Aí chegou, entrou na roda e ficou ali a gente falando. Eu entendi que era no mundo espiritual, o demônio querendo atrapalhar o que Deus estava fazendo. Aí ele disse assim: ô irmão, você é pastor? Eu falei: não, sou evangelista. Mas pastor, só que o pastor ele é mais local, o evangelista ele é itinerante, ele roda, né? Um pastoreio num grupo local. Aí ele disse assim: me responde uma coisa. Eu disse: pode falar. Ele disse: por que tem algumas pessoas da igreja que são piriguetes? Quem é que sabe o que é piriguete? Ninguém, né? Piriguete é crente que dá mau testemunho. Piriguete é pessoas que usam roupas sensuais, que dão mole, como diz lá no carioca, são oferecidas. Aí ele quis trazer escândalo na hora. Ele disse assim: uma vez uma menina da igreja deu mole pra mim, eu tracei. Aí eu olhei pra ele, dentro da minha mente eu disse: te conheço, tu estava no Éden, a antiga serpente, Satanás. Na mente, né? Vamos gerar o escândalo. Aí o Espírito Santo velozmente me dá uma palavra. Aí Deus trouxe as 7 trombetas do Apocalipse. Eu falei: eita, quem sabe mais, mas eu vou falar. Aí eu falei para ele assim: eu louvo a Deus pelo que tu está falando. Ele disse: você louva a Deus pelas piriguetes, pelos crentes que dão mau testemunho? Eu falei: louvo. Aí disse: por quê? Eu disse: porque a Bíblia fala sobre o trigo, mas que também no meio do trigo tem joio. Aí ele arregalou o olho e todo mundo falou: isso é verdade. Aí eu falei: a Bíblia fala que tem vasos que são para honra, mas também tem vaso para desonra. A Bíblia diz também que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Agora sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração tem se preocupado demais com a vida dos outros. Eles querem justificar os seus pecados nas falhas dos outros. Só que naquele grande dia, cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. Pai não salva filho, filho não salva pai. A minha Bíblia diz, o profeta Amós diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que derramarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Se arrepende enquanto é tempo, se arrepende enquanto tem profeta aqui para pregar, porque vai ter um dia que a trombeta vai soar, os santos, o trigo, os fiéis vão ser arrebatados e vai começar na terra os piores dias da história da humanidade. Aí comecei a destrinchar as 7 trombetas. Quando acabou aquele assunto, ele estava chorando e dizendo: eu preciso parar de olhar para a vida das pessoas e me arrepender dos meus pecados. Mas ele estava falando de pessoas que estavam deixando Deus do lado de fora. Falei para ele: tem 10 virgens, Mateus 25. 5 são prudentes, guardam santidade, têm azeite, preservam vida de oração, de leitura da palavra. Mas também tem 5 que não estão nem aí para a hora do Brasil. Tem 5 que estão despreparados. Tem 5 que não vivem uma vida de santidade diante da presença de Deus, vive de aparência. Aqui dentro ele é crente, mas quando chega no trabalho ninguém conhece, igual a história do menino que eu contei aqui de manhã. Deus está chamando uma geração, uma igreja que cultiva a presença de Deus do lado de dentro. Deus está falando para alguém aqui nesta noite: é tempo de estreitar relacionamento com Deus. É tempo de gastar tempo no altar de Deus. É tempo de priorizar mais a palavra e a oração do que a internet. Calamanturi sebe andarácia.
Só há uma forma de sermos santos: trancando a porta do nosso quarto, dobrando os joelhos, chorando no altar de Deus. Nesses últimos dias eu vim aqui como profeta dizer: nós precisamos estar inflamados para o arrebatamento da igreja, porque não muito depois desses dias a trombeta vai soar, e quem estiver ligado na videira verdadeira não estará mais aqui, estará na eternidade com o Senhor. E aí? Vamos sentir saudades da voz da verdadeira igreja, porque existe uma igreja dentro da igreja. Eu não estou falando aqui de denominação, eu estou dizendo de pessoas que são fiéis. Eu comecei narrando esta mensagem, comecei falando sobre a história da igreja, e guarda isso que eu vou te falar: Jesus te levou muito a sério no Calvário, para se levar Jesus de qualquer maneira. A história da igreja foi escrita com marcas de sangue. Os pais da igreja morreram. Enquanto muita gente no Brasil está brincando de ser crente, no Iraque tem crente sendo crucificado. É século 21, quem está acompanhando as notícias. Recentemente um vídeo foi publicado na internet de uma fileira de vários irmãos sendo decapitados. O Estado Islâmico decretou: nós vamos acabar com o povo da cruz, nós vamos destruir esse mal chamado cristianismo. Se ele conhecesse a história da igreja, ele ia entender que quanto mais crentes se matavam no passado, matavam um e sem se convertia. Quando pegaram John Hus e queimaram John Hus vivo, ele disse: hoje vocês estão matando um pato, mas amanhã nascerá um cisne que vocês não vão conseguir segurar. Homem cheio do Espírito Santo, que vai levar milhares de pessoas para o céu. Contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem a igreja levanta a mão para adorar ao inferno? Mateus, escritor do Evangelho de Mateus, morreu pelo fio da espada na Etiópia. João Marcos morreu arrastado pelas ruas de Alexandria. Lucas, escritor do Evangelho de Lucas, morreu enforcado numa amendoeira. Olha, de amendoeira. Tiago, irmão de João, foi morto ao fio da espada. Tiago, irmão de Jesus, escritor da Epístola aos Tiago, foi jogado de cima do templo. Diante de todo Israel, disseram: nega Jesus. Ele disse: não. Jogaram de cima do templo. Quando ele caiu, teve várias partes do seu corpo quebradas, fraturas expostas, e ainda assim não morreu, como se não bastasse para exterminar o martírio. Começaram a esbofetear e apedrejar ele até a morte. Filipe, um dos discípulos de Jesus, enforcado em Herápolis, na Frígia. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Com o nosso Jesus, colocaram Pedro numa cruz, e ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Bartolomeu, arrancaram a sua pele. Tomé, aquele que foi incrédulo para muitas pessoas, foi amarrado e morto, crucificado. André, atravessado por uma lança. Judas, morto a flechada. Simão Zelotes morreu crucificado na Pérsia. Matias, primeiro apedrejado, depois decapitado. Paulo morreu decapitado, e segundo os historiadores, colocaram a cabeça de Paulo sobre uma guilhotina e disseram: diga as suas últimas palavras
aconteceu, se eu não me engano, na Romênia. Se não me falha a memória, o nome do livro é Torturados por Amor a Cristo. Na época, o livro ele tinha foto de um homem com a cabeça de um crente na mão. Eles contam que pegaram 5 missionários dentro daquele país, que na época era comunista, não sei como está lá hoje. Colocaram 5 no paredão de fuzilamento. E o general comunista disse: mata, fuzila. Pegaram um fuzil. O homem que estava atirando disse: nega Jesus ou morre? Ele disse: morro, mas não nego Jesus. Ele, pum, na cabeça, caiu. O primeiro crente morreu, os 4 olharam. Aí ele disse para o segundo: nega Jesus? Ele disse: não nego. Pum, caiu o segundo. Aí disse para o terceiro: nega Jesus? Ele disse: não nego. Morro, mas não nego. O terceiro caiu. Os outros 2 olhando, os 3 presuntos, mortos. O quarto nega Jesus, ele disse: não nego. Ele foi lá e atirou, caiu. Ficou o último, o quinto. Ele olhou para os 4 mortos. E quando disseram: nega Jesus? Aí ele disse: eu nego. Ninguém está vendo. Morreu todo mundo. Eu nego, quero viver. Aí o homem que estava atirando disse assim: faz um favor, general, segura a arma e atira em mim. Eu vou para o lugar dele, sai daí, deixa eu entrar. A general falou: tá ficando maluco? Ele disse: não. Quando eu atirei no primeiro, eu vi um ser celestial descer por trás dele e colocar uma coroa de ouro sobre a cabeça dele. Quando eu atirei no segundo, eu vi ele descer e colocar uma coroa de ouro na cabeça dele. Assim foi com o terceiro e o quarto. Quando o ser celestial, um anjo, ia colocar na cabeça do quinto, ele disse: eu nego. Ele foi e tirou: eu quero aquela coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que nasce como fogo, vem como em Pentecoste. Tem coisa linda. Enche-me de novo.
Meu coração está queimando. Só que eu sei que se eu for lá na frente, eu não vou ser liberto da noite por dia das minhas práticas. Jesus está falando assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. O teu trabalho é de entregar a tua vida a Jesus. O de se libertar é exclusivamente dele, e ele é o mais interessado em te libertar nesta noite. Então sai do teu lugar e vem. Tu estavas afastado dos caminhos do Senhor. Esta é a noite, esta é a hora, esta é a tua chance. Não deixe para amanhã, porque você não sabe o dia de amanhã. Se esta noite dividirem a tua alma, o que tu tens a oferecer, então sai do teu lugar e vem. Espírito, 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 que desce como fogo santo, vem como em Pentecoste. Presença em Eu pedi para cantar o hino aqui, Raridade do Anderson Freire. Eu acho essa letra espetacular. Você pode me ajudar, profeta? Raridade, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo a partir desta noite? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu quero que vocês aqui que estão chorando, aqui entregando a vida a Jesus, prestem atenção na letra desse hino. Talvez aqui vocês até conheçam, mas é lindo, é especial, é espetacular. Sabe por quê? Quando muita gente está olhando para o outro, para fraco, meu Jesus, ele olha para a tua vida. É você que é raridade, é você que é especial. Talvez alguém tenha dito: você não é especial, você não vale nada, tu não vai chegar a lugar nenhum. Jesus está dizendo: é especial sim. Você é uma raridade, é uma raridade. Presta atenção na letra do hino, fecha os teus olhos e adora. Quem conhece, levanta a mão e adora o nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Tudo eu consigo
mais uma vez, clamando a Ti, ó Deus, e Te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, agora nesse momento nós Te pedimos com todo o nosso coração, visita esta alma, Senhor. Visita, Pai querido, aquele filho Teu que se desgarrou, Pai, que está afastado dos Teus caminhos. Entra neste coração agora, assim como fizeste com Paulo. Abra os olhos, Senhor, dos Teus filhos, mais uma vez, para que possam enxergar a Tua glória, para que possam enxergar o Teu agir. A partir de hoje, a salvação entrou. A salvação entra na tua vida, meu filho, a partir de hoje. A partir de hoje, mais uma vez, o Senhor te visita. A partir de hoje. Mas com essa cruz, porque Jesus deu a vida por Stay.